Fala pessoal, tudo bem? Grande Alberto. Tô pronto aqui. Pô, grande Alberto, tudo bem com você? Tudo jóia, cara. Você tá com um filhão lindo, hein? Pô, obrigado. Já já tá do tamanho da sua, né? Pô, falta Passa rápido, né? muito, 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 cara. O tempo Cara, que passou e a prazer. gente não viu. Pois é, né? Cara, que prazer receber você aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer enorme, assim, para mim, como seu aluno. É um cara com uma experiência muito ampla, poder dispor desse tempo aqui, cara. Obrigado mesmo, viu, professor? Rapaz, eu tando com tempo, tudo pode, sempre. Agora tempo é o que agora sobra, né? Puta, você acredita? Não, não, Não? É, não. pior que eu também Cara, posso falar aqui, com o pequenininho é meio corrido, né? você acredita que eu nunca trabalhei tanto quanto agora? Primeiro porque Sério? a faculdade ela mudou o sistema, então você tem que aprender muito rápido para começar a dar aula online, né? Então isso foi uma quebra. Número dois é que eu me aventurei logo que começou a pandemia criar uns cursos. Então toda quinta-feira a gente realiza cursos, ou seja, amanhã é dia de curso, são o dia inteiro. São 14 já são, esse é o 14º curso que a gente está dando. Aí, para não ficar mais parado, aí abri um grupo de gestores de academia para falar o que vai acontecer pós-pandemia. E, e aí não para, né? Tem É, sempre alguma coisa acontecendo. mas é bom assim, né? O tempo passa mais rápido e a gente fica pensando nesse ócio, né? Você sabe que você falou tudo. Eu acho que isso foi a coisa boa que aconteceu para mim. Porque senão eu acho que eu estaria nervoso, ansioso, acabou. Não tô nada. É, Zero. muita gente se reinventando, né? Eu, por exemplo, jamais imaginei fazer uma live. Tô aqui, né? Como eu vi Vamos. uma música, eu também faço live. Eu live os pratos, eu live a, a roupa, eu faço várias lives por dia. Ah, isso com certeza, que a mulher é brava ainda, né? Não tem jeito, eu faço live todos Ah, os dias. bom, professor, para quem não te conhece, eu vou fazer uma breve apresentação, porque seu currículo é muito extenso, eu vou ficar uma hora aqui falando só de você, né? Fala pouco. Você é 30 anos professor universitário, coordenador da Isso, pós-graduação da FMU e da Estácio de Sá, tem 3 Olimpíadas, 2 como técnico de natação e uma como técnico do triatlon, isso. CEO da Swing Track e Sim. membro da INAT, que é o Instituto de Natação Infantil, e da ABPNI, que é a Academia Brasileira de Profissionais de Natação. Acho que isso aí já dá um know-how altíssimo, né? É bom. E, se eu não me engano, você assumiu a seleção de 92, vindo de uma Olimpíada de 88 sem medalha na natação, e você teve uma conquista com o Gustavo Borges, né? Isso, é real. Com ele foram 3 medalhas. Foi uma em 92 e duas em 96, uma nos 200 de prata e uma de bronze nos 100 livres.
E o Xuxa também fazia parte dessa equipe, né? Em 96. Fazia. Ele, Foi inclusive, medalhista de bronze, né? de bronze, não tinha entrado na final. Houve um empate entre três nadadores e os três nadadores disputaram a oitava vaga. E um dos três nadadores era uma promessa alemã, 2,10 m de altura. Eu nunca vi um nadador tão alto. E o Xuxa venceu essa seletiva, ganhou a oitava vaga, nadou na raia 8 e por pouco, que chegada dos 50 livre, todo mundo bate junto. E É. todos bateram juntos. Foi incrível. E ele foi medalhista de bronze. A raia de 8 é a raia de sorte do Brasil, né? O Cielo foi campeão olímpico na raia 8, se eu não me engano, né? É verdade, é verdade. É verdade. Alberto, queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência como técnico da natação e um pouquinho do técnico como do triatlon. Teve muita diferença dessas participações? Sim, sim, sim. Eu diria para você que, primeiro, a experiência olímpica, se alguém tiver essa condição, é algo que você guarda para o resto da sua vida. Eu, particularmente, gostei demais da Olimpíada primeira que eu fui, que foi Barcelona, 1992. Eu tive o orgulho e o prazer de ir nessa Olimpíada e posso dizer para você que todos os que foram a Barcelona colocam como a melhor Olimpíada que já participaram, porque com certeza foi uma Olimpíada onde a Espanha ela fez algo assim que nunca ninguém tinha feito. Pegou um bairro que era um bairro de prostituição e colocou ele como o melhor bairro de Barcelona, onde eles fizeram a vila, onde eles, nossa, toda a parte do iatismo era ali, uma vila assim divina. Você não tinha outra coisa a não ser pensar na produção. O atleta que não pensasse em dar o seu máximo, ele ficava até envergonhado. Já em Atlanta, 1996, ela foi uma Olimpíada para render dinheiro. Foi uma Olimpíada privada. O governo praticamente ele não se mexeu. Então, tudo o que era feito era o mínimo para colher o máximo. Então, as acomodações realmente foram muito fracas, pouco espaço, tudo muito simples e faltou um pouquinho. Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E em 2004, eu só fui até Portugal, eu não fui até Atenas. Eu não fui até Atenas porque a minha vaga na Vila Olímpica, por uma semana, ela foi cancelada porque a minha inscrição entrou uma semana depois. E aí eu achei melhor que eu deveria voltar para o Brasil e torcer para Carla Moreno. Como é que eu posso falar? Assim, pela televisão. Eu diria para você que ser técnico dos dois, completamente diferente. Você, com a natação, você tem um pouco mais de foco dentro daquilo, ou é técnica, ou então corrigir uma virada. No triatlon você tem 3 esportes para comandar, você tem muitas coisas para ver e absorver, mas eu tinha uma atleta que eu considero, não desrespeitando os outros, mas foi a melhor atleta que eu treinei em toda a minha vida, de todos os esportes. Essa era o seguinte: massacra que ela tá sorrindo para você. Essa era, nossa,
foi o melhor que eu encontrei na minha vida. Se você quer dizer assim, o que é ser atleta, eu diria, procura saber a vida de Carla Moreno. Aí você vai saber o que é atleta. Cara, que legal. É uma experiência, deve ser fantástica. Eu espero um dia ter condições de chegar lá um dia como o senhor. Amém. E Deus quiser, estou trabalhando para isso. Isso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho de quando a gente começa a pensar no ciclo olímpico, se é através de resultados ou pelas idades. Essa pergunta é muito inteligente. Igor, eu diria assim para você, em todas as lives, nunca ninguém me fez essa pergunta, porque a resposta dela eu vou te dar por uma entrevista no ano 2000, que eu acabei sem querer fazendo, porque em 2000, eu estava na Austrália com a seleção brasileira. E a pessoa da Austrália que ficava nos acompanhando era um professor de educação física. E esse professor, eu cheguei e tive... uma vez ele estava voltando, eu falei assim, vamos conversar? Eu quero saber como é a vida na Austrália, no esporte. Eu posso começar a fazer tipo como se fosse uma entrevista com você? E ele falou sim. Eu falei assim, como começa ou como dá início ao ciclo olímpico na Austrália? E a pergunta que eu fiz, eu não tinha noção que a resposta era essa, que eu iria receber. Então ele falou que o ciclo olímpico lá, eles começavam com 3 megaciclos e cada megaciclo durava 4 anos. O primeiro megaciclo era dos 8 aos 12 anos, que era o megaciclo do aprender. Então, tudo o que eles faziam era ensinar. Dos 12 aos 16 anos, eles aperfeiçoavam. Então, eu até diria assim para você, que quando ele falou dos 8, ele me falou que lá eles começavam com 6, ok? Mas poderia começar com 8. Então eu prefiro dizer o que ele me respondeu. Dos 6 aos 10, aprender. Dos 10 aos 14, aperfeiçoar. Dos 14 aos 18, a introdução aos treinos de musculação e fisiologia. Ou seja, aonde ele estava se preparando, que seria dos 14 aos 18. E aí sim, depois desses 12 anos, eles entravam no quarto e último megaciclo, que era o megaciclo de alto rendimento, que era dos 18 aos 22 anos. E aí eu pensei, igualzinho no Brasil, né? Quer dizer, você veja que eles preparam, na realidade, 16 anos para o resultado. Então, é uma coisa meio ainda absurda no nosso país, mas que se a gente quiser pensar alto, nós temos que chegar a esse ponto. O que eu falo para os nossos atletas aqui do clube é que a natação é um esporte de adulto, né? Então, quando a gente pensa em paulista, infantil, brasileiro, juvenil, ainda tem grandes resultados nessa idade, só que ao passar do longo, esses grandes resultados se perdem no meio do caminho. Você pega o paulista júnior, já tem uma quantidade muito menor de atletas, porque eles têm que fazer a opção, né, de sair do treino para estudar para ir para a faculdade, né? Enquanto que nos outros países eles estudam para treinar nas faculdades e aí ter o resultado olímpico, né? Sim, é verdade. E eu vou até dizer mais. Repare só no que eu vou
e todos que estão nos ouvindo, percebam só que isso é uma coisa completamente real que acontece no nosso Brasil. Teoricamente, quando você tem a categoria de mirins, tá? O professor, ele, na realidade, ele quer fazer um trabalho para poder não perder o emprego. Então, em vez dele fazer o trabalho do aprendizado, ele já quer dar treinamento, porque senão ele está arriscado a perder o dinheiro dele. O treinador de petis, a mesma coisa. Agora, se você muda a filosofia e você faz competições de aprendizado, não competições como essa que a gente faz, competição de aprendizado. Então, o que seria isso? Então, vamos colocar os nossos alunos, vamos chamar alguns juízes e vamos ver quem é que dá a melhor virada. Quem é que dá a melhor saída? Quem é que trabalha a melhor técnica de nado? Você já imaginou como isso seria educativo e, ao mesmo tempo, preparatório para as etapas que vêm na frente? Então, aí entrou a segunda fase, dos 10 aos 14 anos, é o aperfeiçoar. Então, o que você quer dizer com aperfeiçoar? Se ele já nada, e se você já observou ele, então você teria outro tipo de competição. Aqueles que conseguiram dobrar uma distância. Então, nadar os 200 metros, 100 metros igual ao segundo. Então, você estaria aperfeiçoando essa criança jovem. E assim, você iria preparando eles, e os professores não seriam treinadores, eles seriam formadores, para que você no final tivesse aquele cara que era o treinador, que seria o alto rendimento. Então, até então, não haveriam professores, existiriam formadores. Olha que ideia que a gente poderia criar se nós pudéssemos fazer os 16 anos que eu falei para você. Então, ninguém perderia o emprego. Por quê? Porque os professores iriam se preocupar apenas com a função deles. Preparar alguém para outro, que prepararia para outro, até chegar no alto rendimento. Não, isso é uma ideia fantástica. Eu vou falar que jamais eu pensei numa coisa dessa, mas eu acho que para quem está assistindo aí, que é professor de academia, professor do formativo, como eu também sou no clube, nós realizamos os festivais e nunca foi feita uma competição assim que você avaliaria uma habilidade. Isso para mim é sensacional. Mudou meu pensamento e acho que vai mudar de muitas pessoas aqui que trabalham nessa parte de academia que não tem tanto o vínculo competitivo, né, para se introduzir. Às vezes tem academia que tem 12 metros, você não tem como fazer uma competição com 12 metros, é muito difícil. E muita gente acaba não fazendo, fazem só os festivais, né? E só se pensa, mesmo no festival, em vencer. Sim. O pessoal acaba sendo competitivo, né? Às vezes a pessoa que trabalha numa academia, por exemplo, pequena, não consegue enxergar o quanto essa criança é competitiva e só vai perceber isso nos festivais, que é a apresentação para os pais. Sim. Quando, na Né? realidade, E... o que nós tínhamos que apresentar para os pais era uma concentração de habilidades para que isso virasse uma competência. Sim. E, Grande Alberto, me fala uma coisa, só mudar um pouquinho agora de assunto, eu queria que você falasse onde que a gente começa a planejar um ciclo olímpico? Por onde a gente... Vou sentar e fazer um planejamento de um atleta. Como eu vou fazer isso aí? Andar. Bom, normalmente,
se por acaso ele passasse por esses 12 anos de aprender, aperfeiçoar e se adaptar, eu diria que isso seria a partir dos 18 anos até os 22 anos, onde eu poderia criar com fidedignidade uma sobrecarga que ele fosse capaz de suportar, que ele pudesse fazer o tão sonhado treino que eu gostaria de colocar um pouquinho das minhas ideias, que são malucas, claro, mas não são malucas, né? Nós andávamos e andamos até hoje perdendo muitos alunos para a universidade. Por quê? Porque nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Eu vou dizer o porquê. Porque vai dizer que precisa treinar 5 horas por dia, precisa treinar de madrugada, precisa treinar à noite, tem que fazer musculação. E quando ele vai ser homem, mulher, vai ter emprego, quando ele vai ter tudo isso? Então, já respondendo para a Aninha, tá? Ana Cristina, que ela perguntou, quando nós vamos aumentar o número, quando nós deixarmos de ser egoístas, de achar que só porque o atleta tem 18, 19, 20, 21 anos, por que ele não treina muito menos, com muito mais intensidade? Quando eu digo muito menos, é volume. Por isso que as pessoas talvez tenham dificuldades na interpretação. O que é fazer base? Base é todos aqueles 12 anos que ele foi feito. Eu não tenho que fazer base para um atleta de alto rendimento. Eu, quando muito, eu tenho que fazer uma manutenção aeróbica. E eu vou dizer para você, vou deixar os meus colegas ou revoltados ou estarrecidos, mas hoje, se eu tivesse um atleta de alto nível, que com provas até 400 metros, eu não treinaria mais do que 1 hora por dia na água. 1 hora. E 40 minutos de musculação ou de trabalhos de musculação ou algo parecido, 3 vezes na semana. Eu não preciso mais do que isso. O que eu precisava, eu já fiz no passado. Eu preparei o alicerce dele. A pessoa, base é alicerce. É a mesma coisa que eu disser, essa parede que está atrás de você, se eu quiser quebrar, para fazer uma janela, Igor, eu não preciso ir lá no fundo do prédio inteiro onde você mora para mexer na base. A base, depois que foi feita, acabou. Eu não tenho mais que trabalhar a base. Eu tenho que, quando muito, restaurar a manutenção aeróbica, só. E eu não preciso mais do que 1 hora para dar uma manutenção de vez em quando, todas as minhas séries intensas. E aí todo mundo pode perguntar, mas Alberto, você está falando isso é mentira. Eu falei, eu tenho resultados com isso. Eu tenho resultados já quase mais de 15 anos com isso, só fazendo desse jeito. Eu já fiz medalhistas de Troféu Brasil de natação, feminino na prova de 400 medley, treinando 2.500 por dia. Eu já coloquei gente em final de Troféu Brasil, treinando 1.500 a 1.800 em provas de velocidade. Não preciso mais. É que as pessoas talvez não saibam. Então, antes de duvidar, eu sempre dou a prerrogativa do tentar. Não diz que é loucura. Um dia, quando você estiver raivoso com o seu planejamento, sabe, eu estou com raiva, não está dando certo, não sei o quê. Puta, o Alberto falou uma doideira. Putz, eu vou tentar. Não é doideira. Não é doideira. É real. Você só precisa acreditar. Não, e com isso você tem também um desgaste muito menor do corpo do atleta
E ele tem uma recuperação muito mais rápida, pensando E ele fisiologicamente, pode né? E ele pode trabalhar, Igor, ele pode ganhar o seu dinheiro, ele pode fazer sua pós. Somos nós que temos que ser menos egoísta, achar que eu tenho que fechar o atleta numa bola, eu não tenho que fechar ele numa redoma. Ele é um ser humano, independente de ser atleta ou não. Não, isso é fantástico, né? Eu acho que enquanto não acontecerem mudanças no meio e ter os resultados comprovados, né? O pessoal vai falar que você é louco e não vai, e vai criticar o seu trabalho. Até começar a ter resultados muito bons, né? Você sabe uma coisa que eu vou te falar, que talvez nunca ninguém se preocupou em perceber. Tudo o que nós fazemos é do século passado. Só que a gente já está há 20 anos num outro século. Todas as bases fisiológicas, tudo o que nós aprendemos, tudo é do século passado. Só que eu tô no século 21. Isso é, meu, muito fantástico, assim. Como sempre, eu sou muito seu fã. Eu acho que mudar o pensamento, mudar as estratégias é o segredo da evolução, né, da natação. Hoje em dia, aqui, o pessoal ainda roda muito. Se o cara não é fundista, para que rodar? Não vai ter ganho nenhum de aumento de célula, de número de força. Então, o pessoal fica muito preso aos estudos passados, né? Tem até um técnico, foi seu aluno também, o Rodrigo Trivino, no Sim, bate-papo ele falando que ele mudou muito o jeito de treinar dele, assim, tanto que ele bateu o recorde no Master, no 50 costas. Ele mudou o esquema dele de treino e ele é um cara que trabalha pra caramba, é técnico de 10 equipes, é um cara fantástico. E ele consegue ter recorde mundial, trabalhando tudo que trabalha. E foi essas mudanças, né? eu acredito que sim, viu? Você sabe quando eu tive a certeza de que eu não estava mentindo para mim mesmo? Foi quando o Master, de 52 anos, melhorou a sua própria marca quando ele fazia com 15 anos. Quem era o treinador dele quando ele tinha 15 anos? Eu. Então, se disser assim, o treinador era péssimo, eu não me lembro que eu era péssimo. Eu tinha grandes resultados. Eu apenas dei para ele o princípio da especificidade com muita intensidade e pouco volume, mas muita intensidade para faixa etária de 52 anos, que é completamente de muita intensidade para uma pessoa de 18 anos, para uma pessoa de 20 anos. E ele fez o mesmo tempo, ele melhorou alguns centésimos. Como com 52 anos? Olha quanto tempo se passou. E aí eu comecei a ver que não era só com ele que eu conseguia isso. Eu consegui com outros antigos masters e alguns nadadores também da atualidade que eu fiz esse trabalho. É loucura. Parece loucura, mas não é. É estudo, é ciência, é fisiologia. Ah, fantástico. E Alberto, me fala uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Eu ainda estou aprendendo muito, né? E essa é uma curiosidade minha, de quando você faz um ciclo olímpico, quantos ciclos menores você programa numa periodização? Sim. Putz. Ou como você fez, né? Agora, ou como você pensa em fazer se você fosse técnico hoje? E, Não sei. isso, como eu faria hoje. Eu prefiro dizer que o que eu fiz é passado, entendeu? Eu não. é, eu tenho hoje uma filosofia para resultados diferentes só com treinos diferentes. Ponto. Então eu não posso fazer mais aquilo que eu fiz. O que eu fiz pertence ao passado.
Então eu vou dizer para você o que eu faria e peço o pessoal que está aí me ouvindo, não me acha louco não, cara. Eu sou muito normal e estou pronto para explicar isso num curso, no que for. Mas eu tenho condições de provar tudo o que eu falo. Tudo, 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 tudo. Eu diria assim para você. Me espantava algumas histórias que eu já havia escutado de outros esportes. Primeiro, quando eu estive nos Jogos Olímpicos de Barcelona, então a primeira história que me estarreceu foi em 1992. Um técnico do atletismo chegou e falou assim: vocês da natação são muito idiotas. Falei, cara, agora que você me elogiou, me explica o porquê. Por que eu sou idiota? Aí ele falou assim, porque vocês treinam muito e competem pouco. Uau! Minha cabeça, escutei. Ele falou assim, meu corredor de 400 metros não treina mais do que 4 vezes a distância que ele nada. Eu fiquei na minha cabeça, isso ficou. Legal. Aí o tempo foi passando. Depois disso, e na faculdade onde você estudou e você foi, eu tive o prazer de você ser meu aluno, eu tive uma aluna chamada Daiane dos Santos, aquela ginasta, campeã mundial. E conversando com ela um pouquinho, eu falei assim, Daiane, eu escutei quando você foi campeã mundial, eu escutei o repórter de uma emissora de televisão perguntar para você. E a pergunta foi, como é que você estava tão tranquila numa hora de tanta pressão? Na hora que você estava mais pressionada, foi onde você mais rendeu. E a resposta dela foi, se você acha que isso é pressão, então você não viu o meu treino. No meu treino, a pressão é muito maior e eu faço muito mais intensidade. Guarda, vamos botar na cabeça. Isso quer dizer que ela treinava igual ou melhor do que na competição. Nos treinos. Nos treinos. Bom, e a terceira, para quebrar de vez, eu tinha um treinador no Esporte Clube Pinheiros, o nome dele chama-se, né, porque ele ainda está vivo, Pancho. Treinador Francisco Luiz Gauss, mais conhecido como Pancho. E o Pancho treinou, ele treinava natação junto comigo, ele era meu assistente, mas ele tinha um amigo da Argentina que se chamava Cantor. E ele era o levantador da seleção argentina de vôlei, um fantástico atleta. E eu estive no Brasil, em São Paulo, disputando uma das ligas do campeonato do mundo. E os dois sentaram para bater papo um dia no Pinheiros. E aí, o Pancho escutou da boca do Cantor. Pancho, você se lembra que eu jogava bem uma vez por semestre, lá na Argentina? Aí ele falou, claro, me lembro, claro. Aí ele falou, pois é, eu fui contratado pelos times da Itália há 3 anos atrás. E depois que eu fui para a Itália, quando colocaram na minha mão $50 mil por mês, eu descobri que eu podia jogar bem toda semana. Então, observa o que eu acabei de te falar. Juntei as 3 coisas e falei assim, por que o nadador não pode produzir toda semana e os outros esportes podem? Única conclusão que eu cheguei, frescurite nossa. Ele não precisa estar melhorando o tempo toda semana. Nadador acha que tem que melhorar toda semana. O pai do nadador
que aprendeu errado do treinador. Você melhorou o tempo, você melhorou o tempo. Nós só sabíamos falar isso, quando na realidade não é isso o mais importante. Para o alto rendimento, o mais importante é vencer, não melhorar tempo. Se o cara piorou 1 minuto o seu tempo e ele foi campeão olímpico, na história, escrito, vai estar lá, campeão olímpico. Foi isso que eu ouvi do vencedor por batida de mão dos 200 metros nado livre, o neozelandês, nos Jogos Olímpicos de 1996, quando perguntaram para ele, o que é mais importante? Recorde mundial, que você acabou de bater, ou a medalha olímpica que você acabou de ganhar? Ele falou assim, o quê? Você ainda me pergunta isso? Recorde mundial daqui a 3 semanas já quebraram. Agora, essa medalha que está no meu peito nunca mais sai de casa. Então, eu acho que a gente precisa... Lembra que você falou, abrir uma caixinha? Então, não tem jeito. Você tem que sair da tua... Tirar o bumbum do traseiro, entendeu? E abrir uma nova caixa com coisas novas. Ou então você não vai ter resultados novos. É que eu acho que muita gente não entende, que não faz parte do mundo da natação, é que se treina tanto porque tem que ser perfeito. Não tem como você falar, vou melhorar 1 milésimo de segundo. Meu, se você falar 1 segundo, já é difícil falar assim, como você vai melhorar 1 segundo? Você quer ganhar, o nível é muito alto. Então, se você pensar numa Olimpíada, são todos nadadores perfeitos com técnicas diferentes, né? Então, aí respondendo a tua pergunta, como seriam meus treinamentos? Muito parecidos na metragem e muito diferentes nas especificidades. Então, eu não faria ciclos, eu faria trabalhos específicos voltados, talvez uma parte mais para fundamentos. Por exemplo, eu pergunto a você, 1/100º de segundo não se ganha numa virada? E eu pergunto, alguém aqui já fez 1 hora e meia de treinos só de viradas, 120 viradas competitivas, marcando tempo? Eu já fiz. E posso te dizer que esse treinamento cansa muito mais do que aquele treinamento que a gente está acostumado, que é assim, vamos bater água, vamos nadar. Então, existem treinamentos de viradas, só, terminou as 120 viradas, vai embora. Treinamento só de saídas, que eu nunca ninguém vi fazer, só, ele passa 2 horas, 1 hora, só treinando saídas. Treinamento de fundamentos, o tempo inteiro, a melhor técnica para a melhor natação. E eu não vejo isso. Um nadador de costas, que vai nadar uma prova de 100 metros em piscina curta, ele só nada 40 metros. Os outros 60 é de parte submersa embaixo d'água. E se ele for para a piscina longa, ele vai nadar 70 metros, os outros 30 é só fundamentos. Então por que não tem treinos específicos de fundamentos? Então você quer que te diga o que eu iria fazer? Isso. O tempo inteiro trabalhando o mesmo volume, praticamente, porque para mim ele não precisa de base, e apertando cada vez mais a especificidade. E aí eu chegaria naquilo que você acabou de falar. 1/100º, num 5/10, em algo que poderia ser relevante. Parece brincadeira? Parece loucura? Não é. Você está falando aqui, eu até estava pensando aqui um pouquinho do nosso dia a dia. Lá no clube a gente não tem muito tempo de treino. E acaba sendo um pouquinho limitado. E às vezes, que eu estava conversando com o professor Marcelo, tá até assistindo a gente aí, a gente para e fala assim, meu, tá ruim isso, vamos acertar. Muita virada, muita saída. Aí eu marco a metragem ali e falo, putz, meu, nadaram 2.000 metros, 1.500, sabe?
só que com muita explicação, parando muito treino. Eu sei que às vezes eu olho pro rostinho deles, eles ficam meio, puta, que saco, sabe? Mas quando chega na competição e dá certo, pra mim é muito prazeroso. Que nem já teve técnico chegar pra mim e falar, meu, como a saída dos seus atletas são boas. Aí eu falo, pô, me dá um prazer enorme de ouvir isso e sinal que eu tô no caminho certo. Uma vez, só para você ter uma ideia do quanto você está certo para este que está falando para você. Não importa quem seja, porque eu não recebo autorização para falar, então não falo. Um atleta de alto rendimento, há alguns anos atrás, chegou para mim e falou, Alberto, eu preciso nadar os Jogos Abertos do Interior e meus fundamentos são péssimos. Eu queria saber se você tem uma semana de treinamento personalizado para mim. E eu falei, se a gente combinar a semana, sim. E nós combinamos. Eu me lembro muito bem qual era o treinamento dele. Então eu tinha que treinar na minha cabeça a saída, o pós-saída, né, para poder fazer o nado limpo, a virada e a chegada. Eu tinha que treinar essas 4 coisas. Bom, o treino dele, de metragem, eram 17 minutos nadando sem parar. Bem suave. Qual era o objetivo? Aquecer. Só. Porque fisiologicamente, esse número 17 é mágico. É onde você tem abertura de poros, elevação um pouco da frequência cardíaca, acostumar com as viradas. Você tem todo um processo. Legal. O restante era 100 saídas, 80 saídas, era o que dava para 1 hora e 15. E ele veio com um colega, tá? Que também não convém dizer quem. Eu filmei ele no primeiro dia, para saber com quem eu estava tratando. No terceiro dia, o colega já falou, cara, você está fazendo um milagre. Eu falei assim, não, eu estou fazendo o meu trabalho. Ele acreditou na minha pessoa, então eu estou fazendo o meu trabalho. Porque ele perguntou se eu poderia ajudá-lo. Bom, ao final de uma semana, ou seja, de 6 dias, de segunda a sábado, ele foi embora para a cidade dele, levou o vídeo dele nadando antes, dos fundamentos antes, fundamentos depois, e uma semana depois, ele me manda um e-mail ou um WhatsApp, eu não me lembro o que, assim, Alberto, os caras perguntaram qual foi o milagre que aconteceu. Porque mudou da água para o vinho. Na saída eu já estava na frente, na virada ninguém me pegava, na chegada eu consegui bloquear e fazer tudo que você falou, sem perder técnica, sem perder... Mas como? Eu falei assim, cara, como? Como qualquer um se treinasse. Eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. Você acaba se concentrando em coisas que ele não concentrava antes, né? Ele não percebia, né? E aí você vai perguntar, o que ele fez de treino todos os dias? 17 minutos nadando sem parar. Esse foi o treino. O resto era especificidade. Eu fui atrás. Como eu tinha 6 dias, eu me dediquei pro mais importante. Saída e o depois da saída, 2 dias. Saída, aí depois viradas, depois chegada. E quando eu acoplava mais um, eu juntava os 2 no final, para a gente fazer o bolo. E graças a Deus deu certo, e tem dado certo com outras pessoas que me procuram à parte para treinar fundamentos. Fantástico. E eu não falei, né? Você é o fundador do Aquar Team, né? Do Master, né? É Mais verdade, uma ainda, cara. né? Mais uma. Eu tenho parceria numa academia. Na Dolphins, né? Não, Na Dolphins na é do Sumaré Wings. Esportes. Sumaré Na Esportes. Sumaré Esportes, a gente está lá 3 vezes na semana
e fazemos treinos bacanas, diferentes, já posso dizer. Legal. Alberto, eu queria agora que você contasse um pouquinho da sua experiência como técnico. Para técnicos jovens, assim como eu, que não tem essa experiência de seleção, como que você lida com o planejamento do ciclo olímpico com os atletas de cada equipe? Porque cada equipe segue um cronograma, né? Como que é isso do dia a dia para um técnico de seleção mesmo, assim? Tá, eu vou te responder de duas maneiras, tá? Quando eu era chefe, o que eu solicitava? Ok? Que eu acho que pode ser um pouco desse ciclo. E como o Alberto, entendeu? Quais são os valores que hoje ele dá. Se eu fosse um treinador, é verdade, eu não sei, Brandão, obrigado pelo que você escreveu. Muito, muito, muito importante. Ela colocou, tem que conhecer muito para chegar nesse nível de visão. Senão, eu seria... Sabe o que ia acontecer, Brandão? Eu não seria taxado de louco. Eu seria simplesmente alijado da natação. Mas como é que uma pessoa que tem 5 recordes mundiais e 5 medalhas olímpicas com 3 Olimpíadas pode ser alijado da natação? Né? Então, que bom. Então, eles vão me chamar no máximo de maluco, só isso. Mas ninguém senta para saber o porquê de cada coisa. Tudo tem um porquê. Bom, então, quando eu estava no Pinheiros, eu tinha sempre o cuidado de trabalhar a técnica na equipe de base, de mirim. No Petis, eles aprendiam um pouco da fisiologia, que era mensurar a frequência cardíaca. Nós tínhamos aula de frequência cardíaca. Aula. O nadador, ele tinha que parar com essa ideia de que ele tinha que o tempo inteiro treinar. E já na categoria de infantil, passou da puberdade, a gente já observava a linha de treinamento. Então, eu diria assim, se eu tivesse que planejar, seria muito parecido com isso, mas mais agressivo na parte dos fundamentos, entendeu? Na parte do aprendizado, na parte da técnica, na parte... Eu confesso para você, eu não queria saber de tempo nos menores. Eu queria saber que eles teriam que, se eu tivesse que olhar, nossa, que boa saída, teria que ser do meu clube. Nossa, que excepcional virada, teria que ser do clube onde eu comando. Eu iria provocar isso, e mais do que isso, eu iria convencer a diretoria do clube de que esse era o trabalho correto. E diria mais ainda, não existe Olimpíada para mirins, petizes e infantil. Se não existe Olimpíada para menores, por que eu vou treinar crianças nessa faixa etária como se fosse para Olimpíada? Castro Alves, ele me fez uma pergunta que eu já tenho de cara. Melhor atleta que eu já vi nadar em toda a minha vida, Alexander Popov. Se você tiver oportunidade, coloca esse nome, Alexander Popov, no YouTube e você vai ver os filmes desse homem. Ele foi meu adversário. Foi o único adversário que nós não tivemos condições de derrotar, que o Gustavo Borges perdeu para ele nos Jogos Olímpicos de 1992, e eu estudei esse cara 45 dias em Memphis. Eu vi mais de 50 vezes esse filme para ver qual era o defeito dele. A gente achou um defeito, mas ele era mais atleta que o Gustavo. Então o defeito dele era um tiquinho da virada. E se vocês olharem nos Jogos Olímpicos de Barcelona, o Gustavo chegou a virar meia unha na frente dele.
Até os 75, o Gustavo estava na prova, mas ele tinha mais técnica. O Gustavo encurtou o braço e ele continuou mais alongado e ele venceu, não por por muita vantagem, mas por 4 décimos. Foi fantástico. Esse nadador, ele é um show à parte. Quem vê o filme Eu estava dele... até conversando com um técnico, o Alfred Jacobi, ele é nadador do Master do Pinheiros, tem vários recordes paulistas aí. E ele é técnico de um ex-aluno meu, que é o Figueirinha, que esteve com a gente aqui também. Ele estava falando do Popov, tem uns vídeos da pernada dele, falou que o som da pernada era uma coisa surreal, você não ouve isso em qualquer lugar. Ele foi diferente. Porque é um cara extremamente diferenciado, assim. Sim. Alberto, você estava comentando do fisiologista, de parava de ensinar as crianças. O quanto que um fisiologista é importante para um programa de treino, assim, para você manter o ciclo? É ele quem vai ditar o meu ciclo. Só para você ter uma ideia da importância. Se eu tivesse hoje, um grupo ou 1 ou 2 nadadores para treinar, eu teria que ter na borda comigo, no mínimo, um fisiologista e um nutricionista e um psicólogo. Eu não poderia trabalhar sem eles. Por quê? Porque os meus adversários da época passada já tinham. E é uma coisa maluca. Um exemplo simples. O pessoal acredita que ainda treina nas nomenclaturas A0, A1, A2, A3, A N1. Não? Eu acho que ainda continua sendo isso. Continua, uso muito. O duro é ensinar os atletas a entender isso. Aí foi solicitado para um nadador fazer o treino de A1, naquele treino. Ok? Bom, terminou, coletamos o lactato, fizemos toda a parte fisiológica e foi visto que a acidose dele não era de A1, e sim era de A3. Opa! Qual era o treino que estava programado para tarde? A3. Não. Então, pelo treino, pelo lactato, ele tem que continuar em A1, enquanto não abaixar. Nutricionista, você está ouvindo? Ok, então agora faça uma supervisão na alimentação que ele ia ter, porque você tem que mexer mais na parte de carboidratos, porque ele ainda não recuperou. Parte psicológica, senta com ele e vê se ele está chateado porque ele está com esse problema de que ele não vai conseguir treinar o A3 porque ele tem que manter o A1. Acabou. Se essas pessoas não tiverem do meu lado, esses 3, comigo 4, com a decisão minha, claro, porque é que ele quer dar resultado em natação. Mas esses 4 não podem sair da borda da piscina. Então, você está me perguntando qual é a importância de um fisiologista, eu diria assim, ele é meu pai, meu avô, meu guru, porque eu não vou conseguir fazer nada sem ele dizer o que eu preciso. Fantástico, né, isso aí. E é legal ter essa experiência, porque hoje em dia poucos clubes têm um fisiologista, né? Tudo vai às vezes um pouquinho no chutômetro, no erro e acerto, né? E eu poderia até dizer assim para quem está nos ouvindo e para você. Pessoal, esse é o alto rendimento. Se você não tiver isso, eu diria assim, você já está atrás. Você pode fazer resultado sem isso? Pode. Mas aquele homem lá de cima, o paizinho do céu, Deus, ele vai ter que estar muito do teu lado. Porque os teus adversários fazem isso noite, dia e noite. Sem isso... E não é só no Brasil, é no mundo, né, isso aí, né? Cara, a Argentina do nosso lado está fazendo isso.
Não, esses caras assim, que nem, não adianta só treinar, porque se você não souber o que está acontecendo à tarde, você vai treinar amanhã, um estímulo acaba anulando o outro, né? E aí você me pergunta, por isso que eu te respondi de uma forma lacônica e agora eu vou te responder afirmativamente. Qual é a minha periodização diária? Todos os dias eu posso ou não mexer no meu ciclo de treinamento, na minha periodização. Não existe. A periodização hoje, perdoem-me, aqueles que estudaram tanto, a periodização hoje é diária. Se você não puder fazer a periodização diária, então você não está diante daquilo que o mundo faz. Até te perguntar se já aconteceu de um planejamento, está no meio, por exemplo, 2 anos de treino, não ter o resultado esperado, se você acabou mudando tudo, né? Então eu vou dizer para você o que eu fiz. Você muda tudo todo dia. Sim. Um nadador, que também não vem ao caso, isso foi logo no início da minha carreira, mas eu particularmente, eu agradeço o que aconteceu para poder me tornar quem eu sou. Foi logo no início da minha carreira, eu era bem jovem, e eu não entendia nada de fisiologia porque não existia essa palavra. Você achava, você fazia. Sonhei com o número 1500, então a série seria de 1500 naquele dia. E eu senti que eu estava quebrando um fundista. Sabe, você olhando, você está vendo o cara cansado, você está vendo Alexandre pós-puberdade, ok? É depois da puberdade que o fisiologista tem. Antes disso é Deus. Você não faz nada, você não precisa. Você precisa coletar dados para depois dar para ele. Mas você não precisa fazer nada. Nada a nível fisiológico com crianças menores. Ok? O Alexandre é nosso diretor aqui. Que legal. E o Então Castro é uma Alves. bolha. Castro, isso é muito difícil, mas existe. Dá. Principalmente nadadores com fibras cor-de-rosa, que são aqueles nadadores que não têm predominância de fibras de velocidade e fibras de vermelha de fundista. Você pode, sim. Então, respondendo o que você me perguntou mesmo, eu fui atrás da resposta. O que você me perguntou? Qual Foi foi a sua pergunta, Igor? Não, de estar mudando o planejamento diário, né? Sim. Então, eu estava quebrando esse menino. Faltava uma semana para começar o Troféu Brasil, que era em Belo Horizonte. Eu chamei ele e falei assim, você acredita em mim? Ele falou, piamente. Eu falei, você acredita nos meus treinos? Ele falou, cegamente. Então, a partir de agora, você vai soltar. Eu falei, não vou mais fazer nenhuma série? Eu falei, não, e eu já em desespero. Entendeu? Uma semana depois dele só batendo água, o melhor resultado da vida dele, classificou, marcou pontos, fez tudo que era preciso fazer pelo meu time. E eu agradeci a Deus por eu ter parado ele na hora certa. É o feeling, né? Nada como uma Sim, experiência ali da borda, né? sim. Roberto, acho que só temos mais um minutinho aqui. Eu queria finalizar agradecendo, que acho que não foi só uma live, foi uma aula que você deu para mim, para quem está assistindo. É sempre um prazer ter um mestre como você aqui, dando essa oportunidade aqui para mim. Foi muito bom. Ok, então, pessoal, eu diria assim para vocês, foi um prazer estar com vocês e uma frase que eu quero o tempo inteiro ressaltar. Para que alguém suba, ninguém precisa descer. Tem vaga para todo mundo lá em cima, tá? Muito obrigado e um grande abraço para todos. Obrigado, Albertão. Um forte abraço aí, muito sucesso e com certeza a gente vai se ver em muito curso aí, que seus cursos são fantásticos sempre. Amém. Um grande abraço. Parabéns a todos. Obrigado, você também. Valeu, Alberto. Tchau, tchau.